Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal. Hoje temos mais um episódio do TET Portugal, com a CF 4,5 e com a COV 4,5. O que é que vocês não estão a perceber? Não estão a perceber que falta aqui a Voja 300 Rally, mas já foi. Rendeu-se e comprou uma 4,5 MT e eu já vendi a minha 4,5 MT. Eu não comprei esta COV, desde já agradeço então à oficina do Sr. José e à COV Portugal por nos ter cedido esta máquina para andarmos então a desfrutar. A minha moto de monte será em breve divulgada para todos vocês. Vamos lá então, mais um episódio do TET. Hoje vamos andar aqui a arranhar com estas duas motos, duas 4,5. Não vamos fazer nada muito comparativo porque há aqui algumas diferenças que nós já notámos no aquecimento, certo? O aquecimento que seria apenas 10, 15 km, tranquilos. Entramos no track, aqui o senhor começou, deixei de o ver, depois meteu-me logo dentro de um rio. Está tudo bem, tudo bem. Aquelas imagens que vocês viram no início. Vamos lá, onde é que nós estamos, Nuno? Aqui diz que estamos no colo do Pito. Estamos no colo do Pito. Baloiço do Torrão, colo do Pito. Colo do Pito, Baloiço do Torrão, é mesmo isso? Zona de Castro Daire. Castro Daire. É assim, nós da última vez acabámos em Tarouco, Lamego, por isso vamos fazer a continuidade daqui. Quantos quilómetros é que temos? 150. 150 km. E dizíamos nós, íamos começar a aquecer. Então, malta, como é que vocês estão? Nós por cá, como vocês podem ver, já estamos na gravelhice e vamos fazer aqui então a continuação do TET. Eu espero que tenha ficado filmado o início. O início é sempre caricato, sabem porquê? Porque entramos sempre naquela, e tal, vamos entrar agora, não começo já a gravar, vamos aquecer. E o pior é que a gente mal começa, é logo um grande gadeiro, metemos logo num rio, pedra molhada. Muito bom, muito bom. Um bocadinho seco aqui o terreno, mas está-se bem. Vamos lá ver como é que a Go se porta. Já sabem, temos aqui o maluco do Nuno agora com a sua CF 4,5. Se ele já não batia muito bem com a Voja 300 Rally, então com a CF pior ainda. Um bocado de lama ali, a CF com os pneus originais não dá. Não sei se vocês já sabem. Eu fiz bastantes tracks com a minha e não mudei os pneus, mas o último track que eu fiz foi mesmo terrível. Fogo. Se estiver tudo seco, vocês vão na boa. Agora só houver lá, mas esqueçam lá isso. Aqui a COV já traz aqui um pneuzinho mais apropriado. Lá! Vamos lá então. Vamos requisitar. Esta moto é um espetáculo, é maluco. E que tal? É muito peso e os pneus não puxam. Lá está, é aquilo que eu vinha a dizer, os pneus. Não dá. Eu com a COV foi sempre a andar, esquece. Sempre de embreagem a meio, parei 3 vezes. Eu não, eu vim primeiro, como se nada fosse. Porque tu arrancaste melhor e eu arranquei mais devagar e já não consigo. Consiga, está feito. Está feito, vamos embora. Lá está. Os pneus faz toda a diferença. Eu dizia ao Nuno, então, isto
esta vai ser mais a direito. Parece mais a direito, mas depois mexe tu. Não está fácil. Menino. Vamos parar aqui. Até foi brava. Vamos ver como é que o nosso menino vem por aí acima. Esquecem, esta moto é uma cabra autêntica. É maluco. Ele já vem com a faca nos dentes, menino. Vamos parar ali um bocadito para se descansar. Pá, que é que eu vos posso... Pá, esta moto é qualquer coisa. Isto passa por qualquer lado. Pá, se vocês já forem, malta, que já saiba andar, esqueçam, esta moto vai-vos pôr num nível que nem é bom. Ou melhor, é muito bom. A diferença, como eu estava a falar com o Nuno, ele com o 4,5 e com aqueles pneus tem que parar, tem que olhar e tem que calcular muito bem por onde é que vai entrar, não é? Normal. Tem que ver onde é que vai apontar a moto para conseguir passar de melhor forma. Pá, eu com esta, a diferença é que é bota. Vocês já repararam, pelo menos em duas subidas mesmo lixadas, em que eu aponto e sigo logo direto, nem fico ali a pensar. E depois o peso, opá, o peso realmente é algo que se nota bastante. Opá, é assim, se um gajo quiser uma motinha para ter na garagem, para fazer tracks só, esqueça, é COV. É COV, sem dúvida. A CF, opá, é uma moto mais polivalente, vocês podem andar com ela no dia a dia, que é o uso que o Nuno faz, é a moto para o dia a dia, depois ainda dá para vir fazer estas brincadeiras, para isso está completamente à vontade. Agora, se quiserem algo mais pro, então têm que investir. Pá, mas digo-vos uma coisa, esta COV está-me mesmo a deixar aqui na dúvida se gasto dinheiro ou não. Ai meu Deus, está fácil, vamos lá. Bora Zé! Estamos no enduro.
Isto é um calor, meninos. Vocês não imaginam. Alta paragenzinha para comermos e olha que surpresa, encontramos aqui um cão, um cão de lata. Epá, não faço a mínima, vou ver se depois consigo saber onde é isso. Sei que estamos no meio do monte, estamos no meio do trek e de repente aparece-nos aqui esta estátua. Epá, tão giro isto, muito fixe. Ei, deixa eu meter a câmera para lá. Ei. Jesus, menino. Estou sempre a ver quando é que vou sair de trás de umas prontas e vou cair num precipício qualquer. Ai, já vais. Menino. Tá bom, tá bom. Estou em frente! Hã? Ah, pois é! Fui às couves mesmo! Opa, não dá para ver aqui. Eu vi o coisa, está aqui, olha, está aqui no chão, fugiu de frente. É, fugiu mesmo de frente. Vamos lá. Saiu mesmo de frente. Não tive hipótese. Está como ao aço. Eu sabia que tinha que pôr a filmar porque ia dar alguma coisinha. Estamos nós metidos no meio dos arbustos. Começa a melhorar, eu gosto. É a Twilight Zone. Anda pouca gente a fazer o teto. Se houvesse mais gente a fazer o teto, isto estava mais limpinho. Pois é, agora o Nuno levou ali a brava das pencas e eu estou com a CF. Opa, e realmente um gajo mal entra aqui, pá, também aquela é mais alta e dá-nos logo aquela sensação de nós aqui estamos muito mais baixos, não é? Parece um menino. Pá, o que é que eu vos posso dizer assim, primeiras impressões, ainda por cima estamos metidos aqui logo numas pedras, ali a suspensão é bastante notória, então a diferença de uma para a outra. Uma cobra, o menino, todo feliz da vida. Agora claro que sim, continua a ser uma moto muito fixe para vocês fazerem algumas brincadeiras. Mas ninguém vai calar. Será que ele vai querer comprar uma cove? Tenho que deixar este gajo ir à frente que ele faz muito pó. Vai ali todo tolo, pux, levanta a terra, põe aquilo a resvalar todo e eu aqui atrás, pois, não vejo nada. Por isso é deixá-lo ir, aproveitar.
Todo feliz. E agora faço já ao contrário. Pá, o que é que eu sinto já? É o banco, não é? Este banco é muito mais duro que o DMT. É talas. Pois é. Pá, aqui as suspensões realmente, opá, nota-se a diferença, também tem que se notar. Eu sei que vocês me vão dizer, Nux, mas é diferença de preço, exato, eu próprio já disse isso. A diferença de preço, 6.000 e tal para 9.000 e tal, tem que haver aqui diferenças. A forma como esta moto se comporta, o próprio centro de gravidade desta moto é muito melhor. Ah, lá está, isto é uma moto desenvolvida para isto. A MT é uma motinha desenvolvida para fazer um bocadinho de tudo. Não se pode comparar. Por isso, se a malta quiser comparações, eu acho que não há como as fazer. Não me parece? Hã? A minha também. Olha, a Cove já está que era a mais leve. Vamos agora aqui para a CF. Ver se conseguimos passar. O que é que fizemos? Soltámos a moto para cima, outra segurar do outro lado. Por isso eu acho que aqui vamos fazer igual. Eu tento mandar a moto para cima, tu tentas puxar aí. Sem motor. Sem motor? Sem motor. Eu acho que era melhor com o motor. Pois, a diferença é essa. É o peso. Deixa eu dar com o motor um bocado, para ver se me ajuda. Espera aí. Não sei se ela está a engatar. Lá está, eu se alargar ela cai. Deixa. Pronto. Rápido, dá-me só. Vou meter ao rio. Não, vai ter que. Não vai dar. Puxa. Olha se não se rasga o banho. São risquinhos. Ei, caralho. Esses são os riscos. Consegues puxá-la daí para cima? Se ajudares. Dois. Opa. Tens o teu pé? Dois. Vai. Está quase. Segura na frente agora que eu vou puxar a traseira. Tá. Se fosse o Paulo Tarrax, ele... Anda, então. Ai. Então, onde é que ela está à frente? Na roda da frente. Estou segura. Vou ter que puxar aqui. Vai. Puxa. Vai. Vai um bocado. Tá. Agora passa para o lado. Passa para o lado que é para ela não cair. Tá, deixa. Vamos lá. Deixa. Pula. Vai. Opa. Ele tem atado à puta. Aperta a embreagem. Vai. Isso. Jesus! Aquele tronco deixou-nos completamente rotos. E agora refrescou um bocado. Estávamos a levar ali com 35 graus. Ai Jesus! Ficámos ali que nem é bom. Mas faz parte. Eu não filmei aqui a gente a passar a Cove, mas posso-vos dizer, foi mais fácil, não é? Também não é para menos, não é? Pesa menos, era normal que fosse então mais fácil passarmos esta, mais difícil a CF. Mas não estávamos a contar
em levar com aquela estica. Já não estamos muito longe de acabar o trek. Pois é, malta, está feito mais um episódio do TET. Este foi qual? O stage que fizemos? 5, 6... Whatever, não é? Quantos quilómetros fizemos? 180, para aí? À volta disso. 180? Não era 150 como tinhas dito? Era, mas tolo. aquilo dizia 200. Ele fez mal as coisas. Ele mandou-me um track que a meio dizia chegou ao seu destino. E depois mandou-me outro com mais 150 km e nós já tínhamos quilómetros para caraças. Está tudo bem, não há problema. Fizemos para aí 180 fora de estrada, temos 350 no total, ainda nos falta 162 até casa. O que é que eu vos posso dizer sobre este TET? Pá, realmente, partes bastante picantes, basicamente, opá, muita boa estrada para a gente andar a curtir, mas de vez em quando saíamos assim a lotaria, não era? De vez em quando, aquela parte do tronco não estávamos a contar, pá, aquilo foi a árvore que caiu e vai ficar por ali de certeza que ninguém vai lá tirar-se. Mas pronto, lá, ali esgotámos mesmo ter que passar as motas por cima. Esta foi mais fácil, como eu já vos disse, esta é um bocadinho mais difícil, mas pá, força de braço, mas estavam 35 graus e levar ali com aquele calor foi mesmo terrível. Mas esta cova, pá, para mim está aqui uma moto fabulástica, uma moto que eu gostaria muito de ter na garagem para este propósito. Esta moto serviria para mim apenas para estar na garagem, ir de casa ao trek a casa e curtir fortemente. Para andar no dia-a-dia, esqueçam, andar no dia-a-dia temos esta aqui que é muito mais multiuso. Logicamente não vai ter a mesma aptidão do que esta no fora de estrada, não vai ter, apesar de ser uma 4,5, não tem a força nem o motor que esta tem, esqueçam, esta completamente bravíssima. Pá, mas é uma motinha que, por exemplo, o Nuno usa todos os dias a moto. Todos os dias, pá, dá para ele andar todos os dias, dá para ele então ainda vir ao fim de semana quando quiser fazer estas brincadeiras, vai dar perfeitamente. Pá, se vai bem, se vai mal, pá, depende de cada um. Eu acho que até vai bem. Essa é muito radical. Sim, pá, é isso. Também não é para toda a gente. Sim, opá, também é muito alta, mas também há uma versão mais low. Pá, esta moto é mesmo para esta malta que quer mesmo, pá, dar tudo no fora de estrada e quer ter o melhor. Pá, realmente tem que ter uma moto muito mais específica. Não pode ter aqui uma multitask. Uma multitask nunca há de fazer tudo bem. Há de fazer um bocadinho de tudo, mas nunca há de fazer tudo bem. Não é? Que é mesmo assim. Mas esta moto, pá, já tem mais que provas dadas, dá para vocês se divertirem. Mas eu sou-vos sincero que esta aqui deixou-me, bateu-me forte cá dentro. Bateu-me forte cá dentro em todos os aspectos. E o Nuno também. Vocês viram aí as imagens, vocês viram que ele estava, verdade seja dita, eu só o vi lá em cima no monte, diz ele, é fixe, mas nunca mais ninguém o viu. Anda muito. Ele a rir-se, ele a rir-se como quem diz, não quer dar o braço a torcer por causa aqui da pequenita dele, mas pá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esta moto continua a ser uma moto excepcional, esta aqui, pá, para isto, está fora da meta. Agora, logicamente, metemos a duas na estrada, esta vai muito melhor do que esta. Embora não vai mal. 120, 130 na autoestrada, só que, pá, é dura e por aí fora. Não. São propósitos diferentes, embora cilindradas iguais, propósitos completamente diferentes. Isto é uma boa motinha para quem não tiver nada que fazer a 10 mil euros. Por falar em 10 mil euros e por falar em motinha, Oficina São José, passem por lá, digam que viram o vídeo para testar esta Cove. Ela vai estar lá, ainda não sabemos quanto tempo, mas aproveitem agora que ela vai estar por lá. Hoje é feriado, estou a pensar em lançar este vídeo já nos próximos dias, por isso passem por lá. Mais Nuno, alguma coisa a acrescentar? Cansadinho. Cansadinho, sim. Próxima etapa agora é Serra da Estrela. É, está já aqui, estamos à entrada do parque. Por isso a próxima vez vimos até aqui e continuamos daqui até a Serra da Estrela e depois por ali abaixo vamos indo, vamos vendo. Por isso, há mais alguma coisa que queiras acrescentar? Não. Temos 162 km, vamos embora. Temos que ir para casa. Temos que ir para casa que estamos cansadinhos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.